Antes de mais nada, é importante dizer que essas pessoas não são pastores. Essas pessoas são pilantras que utilizam uma máscara de pastores, porque é muito mais fácil você exercer a pilantragem se você estiver disfarçado de boa pessoa do que se você alertar aquela outra pessoa que você é um pilantra. Então, obviamente, o ladrão não vai chegar num banco para roubar e lá de fora ele vai chegar com uma placa no pescoço. Eu sou o ladrão. Então, nesse momento, é muito importante dizer que essa área do estudo, a pilantrologia, ela consegue diferenciar o pastor, que é a pessoa que realmente acredita em Deus, procura ali um estudo, né, bíblico ou um estudo religioso para pregar para as pessoas o conhecimento a respeito de Deus, e o pilantra, que sabe que vai ser muito mais fácil dar o tombo e se disfarçar de pastor. Porque, pelo menos até o atual momento em que esses pilantras estão destruindo a reputação dos pastores, e nesse momento eu faço parênteses para chamar a atenção de todos os evangélicos. Expor os pilantras é uma questão de sobrevivência para a reputação do povo evangélico. O povo evangélico, nesse momento, precisa entender que esses pilantras, eles estão destruindo a reputação do povo evangélico. Então, o povo evangélico não tem que entrar em desespero para proteger esses pilantras. Esses pilantras entraram nas igrejas para disfarçarem que são pilantras. Então, a igreja não tem que protegê-los. Fechando parênteses, nesse momento eu digo o seguinte: o mau caráter que se esconde atrás do pastor, ele consegue realmente enganar muitas pessoas, porque pelo menos até o governo Bolsonaro, a maioria da sociedade acabava pensando da seguinte forma: olha, se está ali um pastor, é meio difícil que esse camarada seja ao mesmo tempo pastor e impostor. Mas não, os impostores chegaram à conclusão que a melhor forma de roubar é se disfarçando de pessoas que são contra o roubo. E hoje nós temos um dilema. Hoje nós temos um problema muito grande. O povo evangélico se vê na obrigação de proteger esses pilantras acreditando que são pastores, mas são impostores. Então temos um obstáculo muito grande. Não se tratam de religiosos e pastores que estão cometendo crimes, se tratam de criminosos que estão se escondendo atrás de religiosos. Como elas estão destruindo completamente o Brasil, dentro do público evangélico existe um movimento de proteção dessas pessoas, porque o público evangélico ainda não conseguiu entender que esses impostores não são evangélicos. Essas pessoas não são pastores, são criminosos que se escondem atrás de um disfarce de pastor exatamente para terem a proteção do público evangélico. Então é nesse sentido que nós temos que comunicar hoje em dia. Nós temos que mostrar para o público evangélico que não é obrigação do público evangélico proteger um impostor somente porque ele finge ser pastor. O público evangélico tem que saber diferenciar e para isso nós precisamos diferenciar. Se a gente entra criticando os pastores como um todo, a gente acaba atacando também bons pastores que não entram nesse tipo de falcatrua. Não, você falou tudo, a mesma coisa que você sempre fala, né, Léo, sobre policiais, sobre militares, de maneira geral, não generalizar, né? Mas, sem querer generalizar, eu quero pegar esse comentário da Neide Albuquerque, em que ela fala assim: conheci uma pessoa que tinha mania de grandeza, queria ficar rico a todo custo. Foi ser pastor, pilantrão. Quando a gente olha alguns valadrões que tem por aí, tá na cara que o cara não tem nada de religioso, que ele sempre quis dinheiro, né? E me espanta que alguns fiéis não consigam diferenciar. Mas você às vezes fala, Léo, que às vezes eles conseguem diferenciar e eles se identificam com os pilantrões porque eles também querem ficar ricos a todo custo. Quer dizer, tem um tipo de fiel que está ali buscando fazer uma transação, né? Não é uma questão de fé. Quer dizer, se eu for por esse caminho, falou, o pastor se deu bem, o pessoal olha para aquele Valdomiro, todo mundo sabe que o cara tem milhões e milhões e milhões, né? Não faz o menor sentido que seja um cara dedicado a uma causa social, né? Mas então eu queria que você falasse sobre essa associação entre o rebanho e o pastor. Esse ponto é bem interessante, Léo. Nós tivemos, nos últimos anos, um crescimento muito grande de uma parte da religião que não é absolutamente de forma alguma a religião cristã. É uma deturpação da religião cristã que ela se materializa através de uma coisa que é a teologia da prosperidade. Teoricamente, é o tal do neopentecostal. Bom, enfim,
embolou tudo na minha cabeça, mas os pentecostais e tem os neopentecostais. Não, você vai ter que falar, é neopentecostalismo. Não, agora também não sei falar. Neopentecostalismo. Agora saiu. Bem. Agora saiu. Qual que é a jogada desses caras? Eles não trabalham em cima do evangelho. Eles criaram uma doutrina que cria na cabeça das pessoas, que desperta na cabeça das pessoas a ideia de que elas são merecedoras, e porque elas são merecedoras, elas vão ficar ricas. O mais interessante é que se essa doutrina conseguisse entregar para todos os fiéis a riqueza que eles prometem para todos os fiéis, a gente precisaria de pelo menos 30 planetas para contemplar todos os fiéis com toda essa riqueza que eles prometem, porque hoje é a religião que mais cresce no mundo, exatamente porque ela explora uma fraqueza humana, que é o egoísmo, essa vontade de crescimento sem limites, de enriquecimento. Então você pega uma pessoa que não tem nenhuma preparação para ficar rica, uma pessoa que não estudou, e o estudo não é só o estudo formal, o estudo não é só o diploma, nós temos muitos empreendedores que não têm diploma, mas eles estudaram de uma forma informal e conseguiram se preparar para serem ricos. Mas uma pessoa que não tem nenhuma preparação, é aquela pessoa que ficou a vida inteira só enrolando, e eles conseguem virar para essa pessoa e falar, olha, Deus tem um futuro promissor e riquíssimo para você. Jesus não prometeu riqueza na terra. Que Jesus prometeu foi, obviamente, uma riqueza no pós-vida. No entanto, eles conseguiram converter essa promessa para uma riqueza na terra, e a partir dessa promessa de riqueza na terra, eles fundaram uma outra doutrina que não é a doutrina cristã, e nessa doutrina, todo mundo que entrar lá, entre aspas, fica rico. Isso dá muito certo, porque nós vivemos numa cultura capitalista, egoísta e de disputa, em que todas as pessoas querem ficar ricas. E qual que é o resultado? Essas igrejas pegam todo tipo de gente. Essas igrejas pegam pessoas boas, mas pegam pilantras, picaretas que nunca conseguiram ficar ricos e agora começam a acreditar que eles vão negociar com todo o poderoso criador do universo 10% do salário deles para que eles fiquem ricos. Nessa doutrina, a riqueza do pastor não é vista como desonestidade. Nessa doutrina neopentecostal, a riqueza do pastor endossa esse raciocínio de que se você estiver do lado de Deus, você vai ficar rico. Então não adianta a gente tentar atacar as pessoas dessas igrejas falando, olha lá, Edir Macedo roubou, ele tá com jatinho, ele tá com isso, olha, Valdomiro tá com fazenda. Não, muito pelo contrário. A riqueza dos donos das igrejas, como Silas Malafaia, o próprio Edir Macedo, o Valdomiro, a riqueza deles endossa a teologia da prosperidade. Então, quanto mais a gente tenta atacar um fiel, falando que o pastor está milionário e ele está pobre, a parte que ele escuta é só que o pastor está milionário, porque para ele a pobreza dele é momentânea.